Bom dia! Fala, quarto ano! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós começamos um capítulo novo, com assunto novo. Então vamos pedir a Nossa Senhora Auxiliadora que nos guie, nos ilumine e interceda de nós, a nós, nos dando sabedoria neste dia de hoje para mais essa aula de ciências, depois desse lindo bom dia que nós tivemos falando um pouquinho sobre ela e que essa semana toda está falando, ok? Então, hoje nós trazemos o capítulo 5, o mundo dos fungos, né? Vamos estudar sobre isso aí, ver o que isso aí vai nos trazer de aprendizagem. Então, para que a gente saiba exatamente o que nós vamos trabalhar, vamos lá no nosso roteiro. Então, pegue o roteiro de vocês aí, beleza, tô com o meu aqui. E aí o nosso roteiro, ele diz o seguinte: nessa aula de ciências, né, que nós iremos abordar, nós vamos conhecer a percepção de vocês acerca dos fungos, tá? Vamos identificar os diferentes tipos de fungos, compreender que os fungos não são plantas e vamos identificar todos os bolores em alimentos com fungos, como fungos, ok? Dando continuidade aqui na aula de ciências de hoje, nós iremos trabalhar nesse capítulo as páginas 52 até 56, tá? Vou pedir aos senhores que após a minha explicação, igualmente às outras disciplinas, que os senhores assistam os links dos vídeos aqui que eu passei com documentários e informações referentes aos fungos antes de realizar as atividades para que vocês compreendam melhor o assunto, tá bom? E as atividades que vocês irão realizar são referentes às páginas 54 e 56. Não façam com pressa, assistam o vídeo aula, depois assistam os links com os vídeos dos documentários e conteúdos que eu passei como atividade complementar para que vocês entendam melhor o assunto, ok? Então, depois disso, vamos lá no nosso livro. Pegue o seu livro aí na página 52, vamos lá? Beleza? Deve aparecer uma imagem igual essa minha aqui. Estão vendo aí? Igual a minha aqui? Beleza. Então vamos lá. O mundo dos fungos, né? Dando continuidade aqui no nosso livro, ele traz uma imagem. Eu vou só reduzir um pouquinho aqui para que vocês vejam a imagem como um todo. Estão vendo aí a imagem? O que vocês acham que é essa imagem? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Ele pergunta. Ah, vocês vão me dizer, estou vendo plantas, professora, parece uma árvore aí. Será que é isso mesmo? E aí o nosso livro, Todos a Bordo, como sempre, traz algumas indagações. A imagem mostra um exemplo de um cogumelo. Olha lá, o que ele mostra pra gente? Esses seres vivos são fungos e participam ativamente das cadeias alimentares. No ano passado, vocês já estudaram um pouquinho sobre os fungos e as bactérias. Lembram lá no nosso livro de ciências? Agora a gente vai dar continuidade nesse assunto. Então ele pergunta, você sabe qual é o hábito alimentar mais comum nesse grupo de seres vivos? Qual que será? Né? Qual será o hábito alimentar esse grupo aí? Então, esse grupo desse hábito alimentar, ele está relacionado ao quê? Aos fungos, né? E aí nessa atividade, essa parte, os fungos, eles se alimentam de quê? De restos orgânicos, né? Desempenhando um importante papel de reciclagem da matéria da natureza, né? Aí ele pergunta no número 2, você já experimentou algum prato com cogumelos? Talvez alguns de vocês digam sim, talvez outros digam não, né? E os fungos, algumas iguarias, não são todas, olha lá o que a professora está falando, não são todas, algumas iguarias possuem fungos como parte de estrutura do prato, tá? Muitos saboreiam algum tipo de cogumelo, como por exemplo, cogumelo é colocado no estrogonofe de carne, é colocado no filé ao molho madeira, né? Com certeza a mamãe aí, a vovó faz outros pratos maravilhosos que elas colocam cogumelo.
E ele pergunta, para você, todos são comestíveis? O que vocês acham? Todos os cogumelos são comestíveis? Claro que não, né? O champignon é o tipo mais conhecido, champignon ou champignon, como vocês podem conhecer, é o tipo mais conhecido e é o mais usado cogumelo comestível que existe, tá? Em seguida, nós temos os cogumelos de shiitake, shimeji, maitake, portobello e dentre outros que também são cogumelos comestíveis, tá? Lembrando também vocês que há espécies de cogumelos que são tóxicos, né? Nós chamamos, são tóxicos, né? Esses cogumelos, eles provocam algumas alucinações também. Então, nós chamamos eles de cogumelos tóxicas e alucinógenas, tá? Esse motivo, por esse motivo aí, não se recomenda que você coma qualquer cogumelo sem saber qual a sua espécie antes de ingerir, tá bom? A próxima questão pergunta, você sabe qual é a relação entre os fungos e as recomendações de evitar andar descalço em pisos úmidos de banheiros ou vestiários e vestir roupas úmidas? O que será que é isso aí? Então, os fungos, eles preferem sobreviver em ambientes úmidos e sombrios, tá? E muitos deles podem ter hábito de parasitar a pele humana, como couro cabeludo e unha. E alguns causam até doenças, como as micoses. Então é por isso que você não deve andar descalço ou ficar colocando sua roupa úmida num lugar e depois vestir essa mesma roupa úmida, tá bom? Dando continuidade aqui. Então aqui no nosso livro, deixa eu só tirar aqui de cima para ficar melhor. Beleza. Aqui no nosso livro, ele diz que os cogumelos são fungos que vivem próximos a outros seres vivos que lhes servem de alimento. No entanto, não existe somente cogumelos entre os fungos. Vamos conhecer melhor esses curiosos organismos? Porque eles também são importantes para o ser humano. Que doenças eles podem causar aos animais e às plantas? Então, aqui no tópico Conhecendo os Fungos, a gente tem um texto que ele diz: antigamente os fungos eram considerados plantas degeneradas, pois os pesquisadores aceitavam que esses organismos se originavam de algas que perderam a capacidade de absorver a luz e realizar a fotossíntese. O que são algas? São organismos fotossintéticos, tipos de ambientes aquáticos ou úmidos. No entanto, a partir da década de 1970, esses seres receberam uma área de estudo própria e foi criado o que hoje a gente conhece como Reino Fungi, tá bom? Aí vocês têm um registro de viagem que vocês vão fazer a leitura bem bonitinha e vão fazer o que eles estão pedindo aqui, ok? Na próxima página, nós temos como são os fungos. Então, ele diz, os fungos, deixa a professora só colocar a tela aqui um pouquinho para baixo, para não atrapalhar vocês, beleza? Os fungos são organismos predominantemente terrestres, mas existem alguns que vivem em meio aquático. Os seres vivos são formados por células, que são as unidades básicas que constituem um organismo vivo. Alguns são unicelulares, ou seja, formados somente por uma célula, enquanto que outros são constituídos por várias células e por isso são denominados multicelulares. Então aqui eu tenho um exemplo de uma imagem de células de levedura, tá? Visualizadas em um microscópio, né? Onde ele aumentou 7.000 vezes, colorindo artificialmente, quase não sai. As leveduras são representantes do reino Fungi, tá aqui elas, ó. Essas são as leveduras. E elas são formadas por uma única célula. Nesse caso, a célula é o ser vivo. Aqui abaixo, nós temos do lado os cogumelos, que são fungos formados por mais de uma célula, percebam aqui. E nesse caso, o ser vivo é formado por um conjunto de células e não somente uma única célula.
Ele explica aqui pra gente que bioluminescência é a produção de luz por seres vivos, ok? Dando continuidade, ele pergunta, você já viu um vagalume? Né? Fungos bioluminescentes. Você já viu um vagalume? Sabia que ele emite uma luz? Trata-se da bioluminescência, um fenômeno natural observado em alguns grupos de seres vivos, como os vagalumes, algas, fungos, água-vivas, peixes, molúsculos e entre outros. A maioria das 700 espécies de fungos bioluminescentes alimentam-se de matéria orgânica morta de origem vegetal. Acredita-se que a luz emitida atrai organismos que auxiliam na reprodução desses fungos ou ainda afasta possíveis predadores atuando como defesa. Então aqui eu tenho cogumelos bioluminescentes, né, para que vocês possam visualizar, ver como é que é. E na próxima página nós temos a propagação dos fungos, tá? Nessa página aqui, ele traz uma pequena tirinha que ele começa. Nossa, esse pão está morfado. Por que será que isso acontece? Vamos realizar alguns testes para descobrir. E lembrem-se que ano passado, o terceiro ano, e até esse ano mesmo, já teve uma atividade que pediu que vocês colocassem o pão dentro de uma caixa de sapato com terra, lembram? E esperar e ver o que aconteceria por 3 dias. Lembram que nós fizemos essa atividade? Aí ele fala, com água, sem água, guarde em uma caixa por alguns dias, que foi o que nós fizemos. E aí depois as crianças observam o que aconteceu na caixa. E aí, baseado nessa tirinha, os senhores vão responder as questões 1, 2 e 3, ok? Então, a nossa aula de ciências hoje ela vai até a página 56. Como vocês viram, os fungos é um assunto bem bacana da gente trabalhar, né? Como vocês podem observar aí. Dando continuidade ainda um pouquinho, vocês podem perceber que essa atividade aí do morfo nos alimentos, nós costumamos ver de forma bem visível aonde? Nos alimentos como as frutas, né, as verduras, e isso aí ele encontra-se num processo de decomposição, tá? Esse processo de decomposição é que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Então vocês vão fazer a verificação, tá? Segundo esse quadrinho aí da tirinha, para que a gente possa verificar como é que ocorre isso aí. Professor, eu posso fazer a experiência aqui em casa, já que eu estou em casa? Eu posso fazer essa experiência do pão aqui? Melhor ainda, se você puder fazer, melhor para você, tá bom? Então, baseado nisso aí, nós vamos observar como isso vai acontecer. E na próxima aula eu vou trazer a correção dessa atividade, tá bom? Beijo e até a próxima aula de ciências, se Deus quiser.